Nós vamos falar ainda mais sobre diabetes, até porque você viu na reportagem que só no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas que têm a doença. É um número muito grande, por isso nós trouxemos a doutora aqui, né, Dani, para conversar sobre isso, para que a gente possa entender melhor, para que você saiba a diferença entre um diabetes e outro, para que você tente conviver melhor com essa doença de uma forma saudável, né, Dani? É verdade. Seja bem-vinda, doutora Denise Reis Franco, e também estamos aqui com a presença da Juliana Batista, que é nutricionista, que tem 33 anos e descobriu que estava com diabetes aos 9 anos, né, Juliana? Isso. Como que foi essa descoberta? Eu, na escola, eu pedia muito para a professora para ir ao banheiro, para urinar, e com essa frequência de sair da aula, ela mandou um recado para minha mãe, pedindo para ver o que estava acontecendo. Então, eu fui ao médico e fui fazer o exame de sangue, e daí diagnosticou a diabetes. E a partir de então... Qual tipo que você tem? O tipo A? Eu tenho o tipo 1. O tipo 1, né? O tipo 1. Isso. Daí, desde do diagnóstico, eu já comecei com a aplicação de insulina para o tratamento. Juliana, muda muito a vida de uma criança? Você se lembra das mudanças assim mais latentes assim que houveram, principalmente com relação à alimentação? Porque a gente, quando é criança, quer comer doce, chocolate, né, bolacha, tudo que, pelo que a gente entende, quem tem diabetes não pode. Como é que é para a criança absorver isso? Olha, meus pais souberam lidar muito bem com isso, então eu não tive muita dificuldade. Eu vivia como qualquer outra criança que não tem diabetes, né? Eu lembro muito bem, no dia seguinte, que eu tomei o leite branco, que eu colocava antes o achocolatado e o açúcar, minha mãe colocava, né? E daí no dia seguinte eu tomei o leite branco. Mas na época, assim, há 23 anos atrás, quando eu descobri a diabetes, era um outro tipo de controle, que quem tinha diabetes não podia comer nada que contém açúcar, e as coisas que não continham açúcar podia. Hoje em dia é muito simples, porque com a contagem de carboidrato você pode comer de tudo, você precisa só saber equilibrar a alimentação, comer fibra junto com os alimentos. É 50%, 60% de carboidrato, 20% de proteína, de gordura. E 30% de proteína. E 30% de proteína. Isso é uma alimentação saudável, tanto para uma pessoa que tem diabetes, como para uma pessoa que não tenha diabetes. Isso, no geral, para todo mundo. Para todo mundo. E você, como é nutricionista, você consegue até fazer mais esse controle, né? Isso é ao seu favor até, né? Para mim fica um pouco mais fácil, mas o paciente que leva a sério o tratamento... Também, assim, no começo parece difícil, mas depois que ele começa a colocar na prática, é simples, não... Não é um bicho de 7 cabeças. Não, não é não. Olha, você que está em casa, você pode participar dessa conversa com a gente, você pode entrar no chat, redetv.com.br/Manhã Maior, daí você já pode fazer sua pergunta. A doutora Denise Reis Franco, que é endocrinologista, também está aqui para conversar com a gente. Doutora, mas não é todo mundo que é nutricionista, né? Então, não é todo mundo que tem essa disciplina toda para cuidar dessa alimentação. Vamos combinar que não é muito fácil, né, doutora? Essa mudança de hábitos até. Se a pessoa descobre um pouco mais tarde, então, mais difícil ainda, né? Porque a gente já está habituado àquele tipo de alimentação, aquele tipo de comida. Para a gente restringir a alimentação é difícil, não é, doutora? Bom dia. Bom dia para vocês. Eu acho que o que o mais difícil, assim, a dificuldade maior do paciente, a hora que recebe a notícia, fiquei diabético, é assim, o que é que eu vou comer? Ele não vai perguntar o resto, a primeira coisa que ele vai falar é justamente essa, o que eu vou comer, porque eles têm medo de tirar os prazeres da vida. Tudo em nossa vida, ele gera em torno de comida, mas o segredo está em explicar para ele, saber como explicar para ele que a vida não acabou aqui. Pelo contrário, ele vai ter mais chance de aprender a ter maior qualidade no que ele está comendo, observar melhor os alimentos e aproveitar melhor. Uma grande dica é assim, comer fracionado. Não chegar e fazer, porque grande parte do nosso povo, ele come café da manhã, às vezes pequenininho, um almoço mais ou menos e um jantar bem grande. Né? Quando, na verdade, você não está precisando tanto alimento no final do dia. E esquece os intervalos. Então, uma das coisas importantes para a gente é explicar para isso. Primeiro, que a vida não acabou. Dá para você ter qualidade de vida mesmo tendo diabetes.
e você saber quais são as dicas que você tem em termos de alimentação. Então, o grande lance desse tratamento é a quantidade. Por exemplo, Juliana, você deixou de comer em algum momento alguma coisa que você gostasse? Por exemplo, um chocolate. Não pode comer de jeito nenhum ou pode, mas bem pequenininho? Vamos dizer o tratamento hoje em dia, tá? Porque no começo foi mais difícil. Era um outro tipo de tratamento, mas hoje em dia... Como que é a você sua pode vida? comer de tudo. Fazendo a contagem de carboidrato, você pode comer de tudo. Inclusive um chocolate que contém açúcar. Aí você, por exemplo, quando eu como o chocolate, eu pego na embalagem o quanto tem de carboidrato naquela porção que eu comi e aplico insulina referente àquela quantidade, que isso quem estabelece como vai ser essa relação é o médico. Doutora, vamos voltar um pouquinho só para eu entender o que é o diabetes. É o diabetes ou a diabetes, primeiro? Você pode usar os dois termos. Então, o que é o diabetes? Então, diabetes é o que nós chamamos um conjunto de doenças em que você tem em comum a elevação do açúcar no sangue. Tá? Então, dentro dela, você tem o diabetes. As mais comuns que nós temos é o diabetes tipo 1. Que é o quê? Que é o que a Juliana tem. Então, é uma doença que nós consideramos autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma parte do organismo reconhecida como estranha e o sistema de defesa vai lá e ataca. Nesse caso, a Juliana atacou a célula beta que produz insulina. E no caso dela, é hereditário, é genético, Eu vou nascer com a chance de ter a doença, mas eu posso passar a vida inteira sem ter. Tá. E aí, o que acontece é que a gente ainda não sabe quais são os fatores desencadeantes. Nós sabemos que tem relacionamento, às vezes, de você entrar precocemente com o alimento, por isso que assim, aleitamento materno é importante, porque uma das suspeitas é que você introduzia proteína animal, de origem animal, mas precocemente poderia estar induzindo o sistema imune a reconhecer de maneira errada. Outro, ter um contato com um vírus ou uma bactéria que tem um pedacinho que lembra aquela enzima do pâncreas, então começa a ser atacado aí pelo pâncreas. Então, essa é uma dos fatores que a gente pode imaginar do meio ambiente que poderiam estar influenciando. Não. Entendi. No tipo 2, é o que a gente mais tem na população. Então, se nós pensarmos que 10% da população mundial tem diabetes, em torno de 90% é incidência de diabetes tipo 2, tá? E que está relacionada com uma herança familiar mais marcada. Então, se tem um papai, um vovô, uma vovó que tem o diabetes, e aí está associado ao aumento de peso e o sedentarismo. Então, está diretamente relacionado ao desenvolvimento.